Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta mensagem, Senhor Deus, que vai iniciar nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, use a tua palavra, Senhor Deus, nesta noite. Prepara os nossos corações para a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos nos preparando para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Agradecemos a Deus por esta primeira parte que nós tivemos com os irmãos aí à frente. No mês de maio, normalmente, é uma tradição na nossa igreja que as irmãs, elas definam tema, definam os hinos oficiais. E neste mês de maio, nós procuramos pregar, trazer estudos bíblicos, levando em consideração essa escolha que as irmãs fazem. Pois bem, o tema deste mês de maio de 2020, escolhido pelas irmãs, entre vários outros temas, é Lute por sua família. E é sempre neste tipo de tema, sempre levando em consideração a família, que as irmãs, ano após ano, trazem esse desafio para a igreja. O desafio de mensagens, estudos bíblicos e toda uma programação voltada para a família. E nesse mês de maio de 2020, nós tivemos como tema, estamos tendo como tema, o tema Lute por sua família. Pois bem, nesta noite nós vamos ver 5 passos da luta do cristão por sua família. São 5 atitudes, 5 estilos de vida, 5 maneiras que o crente tem para estar preparado para a luta por sua família. Este tema é bastante pertinente, que as irmãs trouxeram como desafio para a igreja, porque nós estamos vendo cada vez mais um movimento, principalmente dos jovens, a quererem misturar as coisas do mundo com as coisas do Senhor, a querer se converter, mas continuar se vestindo como se vestia, a querer se converter, mas querer continuar tendo como ídolos os cantores que antes eram seus ídolos, antes da conversão. Eles querem se converter, mas continuar tendo um estilo de vida mais ou menos parecido com o estilo de vida que vinha usando antes de Cristo em sua vida. Portanto, a luta pela família, ela não se dá apenas no âmbito em busca da salvação dos entes queridos, mas é uma questão geral. E a luta, ela não é uma prerrogativa ou uma obrigação apenas dos adultos. Todos os crentes, independentemente da idade, são chamados a viver, a exercitar essa luta, porque como é que nós vamos apresentar as nossas mãos a Cristo naquele grande dia, sem mostrarmos essas mesmas mãos calejadas pela luta em favor de nossa família? Então, quais são esses 5 passos? Esses 5 passos são: o primeiro, o exemplo. É necessário que o crente ele tenha uma vida de exemplo com sua família, principalmente diante dos descrentes. Segundo, é necessário que haja uma vida de oração. Terceiro, usar os recursos que o Senhor dá. Quarto, amor à palavra do Senhor. E quinto, que é deixado por último, não por ser menos importante, pelo contrário, por ser mais importante, amor ao Senhor e a sua consequente manifestação do amor ao próximo. Então temos esses 5 passos, e o primeiro deles é o passo chamado exemplo. Se eu quero lutar pela minha família, eu tenho de viver esses 5 passos, ou viver esses 5 estilos de vida, para que o Senhor me use como instrumento na salvação, na edificação da minha família. Então, o texto que nós vamos usar nesta noite para vermos este primeiro passo, esse primeiro ponto sobre lutar pela família, é
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos abrir nossas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O principal mérito dessas duas mulheres em relação a Timóteo, aquele jovem Timóteo, foi o exemplo. Tanto Lóide quanto Eunice foram exemplos na vida daquele jovem. Ele, outrora menino, agora já um homem jovem. Foi o exemplo que elas viveram. Elas não só discursavam acerca de Cristo, como elas viviam o cristianismo diante daquele rapaz, diante daquele menino e agora o jovem pastor Timóteo. Logo, nós vemos que a força do exemplo daquelas duas mulheres foi o instrumento ou um dos instrumentos que o Senhor usou no resgate da alma do próprio Timóteo. Muitas vezes nós temos encontrado pais preocupados com seus filhos. Nós muitas vezes encontramos filhos preocupados com seus pais, no que se refere à vida cristã, no que se refere à conversão, no que se refere à aceitação das coisas espirituais, no que se refere a querer ver o seu ente querido entregue ao Senhor, ali alicerçado, firmado, consagrado às coisas espirituais. E essa preocupação, ela muitas vezes fica só na teoria. Muitas vezes essa preocupação fica só no como eu gostaria, como isso me faria feliz. Mas na prática falta o exemplo. Porque é a mudança de vida, é a transformação de vida que faz com que haja uma diferença entre o discurso que nós temos e o discurso de que outras religiões têm. Porque o Evangelho, ele tem o poder de transformar, de mudar vidas. E a partir do momento em que a minha vida ela é transformada e eu sou um exemplo para a minha família, ela vai poder ignorar tudo, menos o fato de que existe uma diferença entre o meu viver e o viver daqueles que me rodeiam. Não porque o crente, quando dá o exemplo, ele se torna maioral ou que esteja em cima de um pedestal de santidade e de boas ações que as pessoas vão passar a venerá-lo. A ideia não é essa. A ideia do exemplo é mostrar a Cristo, e esta foi a consequência da vida daquelas duas mulheres na experiência daquele jovem e agora, quando recebe essa carta, o homem, pastor Timóteo, que recebeu de Paulo esta epístola. Qual foi a consequência? Com suas vidas, com seu exemplo, aquelas mulheres, elas apontavam para Cristo. O apóstolo diz, trazendo à memória a fé não fingida. Uma coisa não fingida é uma coisa que é prática, é algo que é real, é algo que é íntegro. Esta atitude real e íntegra daquelas duas mulheres, elas afetam de maneira tão maravilhosa a vida de Timóteo que ele não tem outra alternativa a não ser seguir os mesmos passos de sua avó e de sua mãe. Então, a mesma coisa nós precisamos fazer. Ainda nesse mesmo livro, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, tu, porém, aqui Paulo ainda falando com Timóteo, diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Por que que o jovem pastor Timóteo sabia dessas coisas desde a sua meninice? Porque aquelas mulheres, elas viviam o evangelho. Elas tinham conhecimento na palavra, elas tinham guardado a palavra do Senhor em seus corações e agora elas viviam a palavra. Por isso, o jovem pastor Timóteo tinha em seu coração toda aquela vivência no evangelho. O exemplo perfeito, Jesus que é o nosso exemplo, ele teve aqui uma vida de santidade, morreu na cruz do Calvário em nosso favor e ressuscitou ao terceiro dia. É o Senhor como nosso exemplo perfeito. É o Senhor como aquele que não veio simplesmente para dar um exemplo, ele veio com o objetivo de morrer na cruz do Calvário, pagar pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, mas isso não faz com que nós não nos esqueçamos do seu exemplo perfeito, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6 ao 16, dizem assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o quê? Exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Podemos resumir esses ensinamentos, podemos resumir esse conselho que o apóstolo Paulo dá aqui ao jovem pastor Timóteo como um ministério do exemplo. O que o apóstolo está dizendo aqui para o jovem pastor Timóteo é: seja exemplo para todas as pessoas que te ouvem, na palavra, no trato, na sã doutrina, não se esquecendo, não desprezando o dom que recebeu do Senhor, que foi confirmado pelo presbitério, deixando bem claro aqui que a manifestação do poder do Senhor através daquele homem para todos os que o ouviam, não era porque ele recebeu imposição de mãos do presbitério, mas que a imposição de mãos do presbitério foi um reconhecimento eclesiástico daquilo que o Senhor já tinha dado para aquele homem. Então, esse primeiro passo da nossa luta, da nossa necessidade de lutar por nossa família, precisa ser o passo do exemplo. Porque se não tivermos uma vida exemplar diante de nossas esposas, diante dos maridos, diante dos filhos, diante dos pais, o discurso fica vazio. Porque a fé sem as obras é morta. É necessário que nós tenhamos esta vida exemplar dentro de casa e fora de casa, para que as nossas palavras elas sejam poderosas, porque elas serão revestidas da prática para todos aqueles que nos ouvem. O primeiro passo é esse: sermos exemplo de piedade, exemplo de amor a Cristo, não só na teoria,
mas também na prática diante das pessoas que nos rodeiam. E o segundo passo é a oração. Vamos para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus conta essa parábola para os seus discípulos para ensinar o nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta é uma atitude do crente que espera no Senhor, que tem como o Senhor a sua fonte de todos os benefícios. Nós, por sermos dotados de perspicácia, de inteligência, cada qual com suas características, estes mais do que aqueles, nós temos a infeliz ideia de sempre colocar a nossa própria estratégia, a nossa própria maneira humana de tratar as coisas em primeiro lugar. E só então, quando todas essas coisas falham, é que, chorando, vamos para o joelho em oração buscar o auxílio do Senhor. Mas a verdade é que deveria ser o processo inverso. Sempre é necessário que a primeira estratégia a ser usada seja a da oração. Nós lutamos pela nossa família e muitas vezes queremos lutar pela nossa família através da discussão, através de querer ganhar os argumentos, através de querer mostrar a nossa própria lógica. Queremos ganhar a família e temos a mania de querer dar sempre a última palavra em qualquer conversa, em qualquer discussão. Queremos ganhar a família, mas sempre ter razão em todas as coisas. Mas a primeira atitude que nós devemos fazer é aquela atitude de ser exemplo e também de orar. Orar, inclusive, pedindo ao Senhor misericórdia pelas próprias atitudes. Pedindo ao Senhor misericórdia para que nós olhemos para nós mesmos. A oração como um instrumento de Deus para que Ele revele a cada um de nós onde nós mesmos estamos errando. Porque a própria palavra do Senhor nos instrui a nós confrontarmos a nós mesmos, a nós julgarmos a nós mesmos para não sermos julgados. Porque a coisa mais comum que tem é nós querermos usar as estratégias humanas, as atitudes humanas. Mas quando nós oramos, nós colocamos diante do Senhor quais são as nossas petições, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos sonhos. E o Senhor mesmo nos instrui a pedir em nome de Jesus e o Senhor fará. E alguém pode dizer: sim, pastor, verdade, mas tem anos que eu oro por determinada coisa. E o texto está dizendo aí que depressa lhes fará justiça. E eu pergunto, irmão, irmã, o que é justiça? E resposta mais difícil a ser dada ainda: o que é justiça? Levando em consideração o ponto de vista de Deus sobre o que é justiça. Muitas vezes nós não sabemos responder. Porque nós temos nosso próprio conceito de justiça. Nós temos nosso próprio conceito ou nosso próprio achismo sobre o que é bom para nós. Mas o Senhor é o nosso Pai. E o bom Pai é aquele que não só sabe dizer sim, mas que principalmente sabe dizer espere, e principalmente sabe dizer não. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós.
E é através da oração que nós vamos colocar diante do Senhor quais são as nossas necessidades. É através da oração que nós vamos colocar diante do Senhor quais são os nossos anseios, os nossos sonhos, o que nós pensamos sobre a nossa família ou sobre aquele ente querido que nós queremos ganhar para Cristo, que nós queremos vê-lo voltando para os pés do Senhor. É através da oração. O Senhor já sabe, e isto é maravilhoso aos nossos olhos, porque o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe quais são as nossas necessidades, e Ele já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele tem prazer em ouvir a sua voz, meu irmão, a sua voz, minha irmã. Ele tem prazer em ouvir a sua voz em oração. Então, joelho no chão, sinceridade diante do Senhor com oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 nós encontramos esse versículo tão curto e tão direto que diz: orai sem cessar. Isso é um ministério. A oração é um ministério. Orar sem cessar. Vencer a preguiça de orar. Esse isolamento social por causa do coronavírus tem jogado por terra muitos argumentos de muitos crentes, ao dizerem que não tem tempo para as coisas espirituais, e aqui especificamente falando sobre oração. Quantos disseram ao longo de suas vidas de crente: não tenho tempo de orar? Agora muitos, com exceção daqueles que precisam trabalhar, continuar trabalhando porque de alguma maneira trabalham em alguma área essencial da economia, mas muitos estão em casa. Mas será que a vida de oração melhorou? Será que passou a investir mais tempo em oração? Essa é uma pergunta que fica. O terceiro ponto que nós precisamos levar em consideração sobre a nossa luta em favor da nossa família, a nossa luta por nossa família, é o uso dos instrumentos que Deus nos dá. Quando nós recebemos do Senhor uma instrumentalidade espiritual, ou seja, quando Ele nos dá recursos para nós vencermos as nossas batalhas e nós não usamos, nós simplesmente estamos sendo negligentes com todo o tesouro maravilhoso que o Senhor disponibilizou para cada um de nós. E essa negligência muitas vezes ela custa caro, porque até nós aprendermos que esses instrumentos, toda essa instrumentalidade espiritual está à nossa disposição e podermos começar a usar essa instrumentalidade, a gente experimenta antes disso muitas derrotas. Então o que é que nós precisamos fazer? Lembrar que se somos crentes de verdade, se realmente o Senhor nos resgatou, se realmente a graça salvadora nos alcançou, se realmente confessamos a Jesus com nossos lábios e com nossos corações cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então nós temos recursos espirituais que não podem ser ignorados na nossa luta pela nossa família. Quais são esses recursos? Em primeiro lugar, é necessário nós entendermos que todos eles já foram dados. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, Deus é bendito, aqui o apóstolo Paulo falando em Efésios 1, 3, e diz, olha, esse Deus bendito nos deu todas as bênçãos espirituais. Então, todos os instrumentos que são necessários para nós termos uma vida vitoriosa aqui, e por vitória, que fique claro que a minha intenção aqui é falar sobre as coisas espirituais. Por vitória, não estou falando de carro na garagem, casa nova, uma casa na ilha, viver de renda. Vida vitoriosa é uma outra coisa. Mas essa vida vitoriosa que o Senhor nos oferece, ela é conseguida através de usar, se utilizar de todos os instrumentos que o Senhor nos deu. Neste mesmo livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses aqui são alguns dos instrumentos que o Senhor nos dá. Ele nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e depois ele vai nos dar uma lista de características que são os instrumentos que o Senhor disponibiliza para cada um de nós e que é necessário que nós usemos cada uma dessas características como se fossem armaduras de proteção. Vale notar que o apóstolo Paulo cita apenas uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos os outros são armas de defesa. É justamente o inverso do que nós gostaríamos. Porque a nossa inclinação carnal nos impele a partir para o ataque, a partir para a argumentação, ou para a greve de silêncio, a partir para vencer e vencer e vencer qualquer tipo de luta dentro de casa, qualquer tipo de luta dentro da família, quer seja ela no âmbito financeiro, amoroso, afetivo, pai e filho, filho e pai. Estamos sempre querendo demonstrar que nós temos a razão. Mas a verdade é que o Senhor nos diz para nós usarmos essas características espirituais como uma armadura de defesa. E aí, quando nós usamos toda essa instrumentação que o Senhor nos dá, então nós vivemos em paz em Cristo. E o Senhor começa a trabalhar através de nós. Somos chamados a cingir os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, versículo 14, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, ou seja, onde nossos pés forem, é necessário que nós levemos o evangelho, é necessário que o evangelho vá conosco, é necessário que nós não nos esqueçamos onde quer que nós estivermos, principalmente dentro de casa, que nós somos crentes em Cristo Jesus. Versículo 16, o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, estar sempre na nossa mente, que o Senhor nos salvou e que agora nós podemos ser instrumentos nas mãos dele. O capacete da salvação. A espada do Espírito, ou seja, como já falei antes, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Tudo isso revestido de oração. Todos esses instrumentos que o Senhor nos dá são não para apenas ilustrarmos para nossas criancinhas nas aulinhas de escola dominical, como era um soldado romano e como Paulo fez a associação da armadura do soldado romano com a vida do cristão. Essa lista não está aqui apenas para a gente pegar um desenhozinho, uma gravura de um soldado romano e ensinar para as criancinhas. Essa lista está aqui para nós praticarmos. Outra instrumentação que o Senhor nos dá nesse sentido se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito não são os frutos do Espírito, é um fruto do Espírito. Por quê? Para que nenhum de nós tenha desculpa de dizer: eu posso demonstrar este fruto do Espírito, mas este fruto aqui eu não sei, Deus não deu. Não, é um fruto só, é o Espírito Santo dando um fruto com várias características. E é necessário que nós demonstremos na nossa vida cotidiana todas essas características. Para que as pessoas que nos rodeiam, principalmente os do lar, da nossa família, possam perceber que existe uma diferença, que existe uma transformação, que Cristo transforma, que nós não somos mais como éramos antes,
que uma nova vida se iniciou em nós e que é possível agora eles verem que se Cristo nos transformou, também eles podem ser transformados. Se Cristo nos mudou, também eles podem ser mudados. Porque nós demonstramos em nossa vida amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E não há ninguém que vá criticar essas coisas e ter razão. Por mais que critique no momento de zangue e tudo mais, no fundo ele sabe que não tem razão em criticar nenhuma dessas características de um crente maduro que demonstra na sua vida, no seu lar, no seu seio familiar, o fruto do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, tem um outro instrumento que o Senhor nos dá e que é necessário que a gente se lembre na nossa luta diária em favor de nossa família. É Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa outra característica, queridos, este outro instrumento que o Senhor nos dá é o fato de sermos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está à nossa disposição para nós vivermos de acordo com Ele, para nós vivermos de acordo com as coisas espirituais. Se nos esquecermos de viver conforme o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós, reside em nós e nós podemos ser usados por Ele. Essa instrumentação precisa ser vista com todo carinho, com todo amor por todo cristão, para nós vivermos no Espírito. Esse é outro instrumento que o Senhor nos dá, uma vida no Espírito. Queridos, a quarta característica, ou quarto passo para aquele que quer lutar pela sua família, é o amor à palavra de Deus. Para nós entendermos o que é o amor à palavra de Deus, primeiramente é necessário nós entendermos um pouco sobre a própria palavra do Senhor, um pouco sobre o que ela fala de si mesma, de onde vem sua autoridade, para que não haja um mau entendimento. Porque há pessoas no mundo todo, inclusive religiões que se dizem cristãs, que acham que a igreja tem autoridade sobre as Escrituras. E nós vamos ver hoje nas Escrituras que é o contrário. As Escrituras, a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a igreja, e não o contrário. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, os homens de Deus, os homens que produziram as Escrituras, quando eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Escritura, portanto, ela não é um produto do homem. A Escritura é o resultado entre o que o homem desejou escrever, é um resultado do que o homem desejou deixar registrado para o crescimento de Israel e posteriormente para o crescimento da igreja, só que gerenciado pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É interessante que essa palavra aqui, inspirado, no original grego, ela significa respirado. É como se o Espírito Santo estivesse respirando no homem aquilo que ele deveria falar, aquilo que ele deveria escrever. É claro que esse trabalho do Espírito Santo sobre os homens que escreveram a palavra do Senhor preservou, respeitou as características individuais de cada escritor humano. É claro que nós podemos pegar os escritos de Paulo e vermos características que o diferenciam grandemente do apóstolo João, por exemplo. Nós não podemos pegar o estilo epistolar, ou seja, de cartas, da maioria dos livros do Novo Testamento e querer comparar com a maioria dos livros do Antigo Testamento. Não podemos pegar livros como os profetas maiores e menores e querermos comparar com a literatura sapiencial ou a literatura poética do próprio Antigo Testamento.
Essas características de cada livro e de cada escritor mostram que o Espírito Santo respeitou a individualidade e a característica de cada escritor, com seus argumentos, com sua maneira de pensar. Por que há tanta variedade na palavra, na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse? Porque o Espírito Santo, ele preservou em cada um dos escritores da palavra a característica que diferenciava um escritor do outro. Por isso nós temos uma unidade ao longo de 1500 anos, desde quando Moisés escreveu o primeiro livro até o apóstolo João escrever o último, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós temos 1500 anos de intervalo, mais ou menos aí uns 40 escritores, escritos em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, em mais ou menos aí 3, 4 culturas diferentes, mas nós vemos uma unidade, porque toda a Escritura fala de um único assunto, Jesus Cristo, e para nossa salvação. E por que nós conseguimos ver toda essa unidade? Porque embora os escritores sejam todos esses, o autor é um, aquele que inspira é um. A autoridade, portanto, não recai sobre a instituição que reconhece os livros, mas os livros inspirados, ou seja, o Espírito Santo, tendo autoridade para colocar esta palavra inspirada como autoridade sobre a igreja. Então a igreja, reconhecendo essa autoridade, submete-se a essa mesma autoridade, reconhece essa mesma autoridade das Escrituras e procura pautar a sua doutrina e cada um dos membros pautar a sua vida de acordo com essas palavras. Isso é uma maravilha, irmãos, porque se não fosse assim, correríamos o risco de cair no relativismo. Ou seja, todos nós viveríamos pelo achismo. Eu acho isso, você acha aquilo e vamos lá, tá tudo bem. Quando não é assim. Porque quando nós reconhecemos a inspiração da palavra, que a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e que tem autoridade sobre nós, então o que eu acho já não importa. Mas sim, o que importa é eu conformar o meu pensamento àquilo que está escrito. Então, o primeiro ponto que nós levamos em consideração é esse. Qual é a autoridade das Escrituras? Ela começa nesse ponto. Foi o Espírito Santo que inspirou. Portanto, não é um produto humano, mas um produto divino que tem autoridade sobre cada uma de nossas vidas. Um outro trecho que nós queremos ver nesta noite é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 dizem assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ao lutarmos pela nossa família, nós temos essa característica. Que característica? A característica daquele que ama a palavra e que reconhece que a palavra é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo e ela é proveitosa. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se eu estou lutando pela minha família, se eu estou lutando em favor da minha família, eu tenho que me lembrar dessa característica sobre a palavra. Porque quando eu luto, eu só tenho 2 estratégias para serem usadas. Não existem 3, 4, 5, 6 estratégias. Eu só posso usar uma ou outra estratégia. Apenas 2 estratégias existem. A estratégia humana ou a estratégia de Deus. A estratégia humana, ela não é só humana. Muitas vezes ela é ajudada pelo mundo, ajudada por Satanás. Mas quando nós usamos as estratégias humanas, quando nós usamos, as estratégias espirituais, a estratégia do Senhor, nós reconhecemos que ela é baseada na palavra de Deus, porque o Senhor não se contradiz, então nós saímos vitoriosos. Só existe uma maneira, amados, de ganharmos a nossa família, de sermos instrumentos nas mãos de Deus em favor de nossa família. É se nós usarmos a palavra.
Porque toda a Escritura é inspirada. Não é uma parte, não são alguns versículos, não são livros difíceis de entender, que são aqueles que podem ser desprezados. Não importa se as pessoas doutas deste mundo vão dizer que passagem A é um absurdo, que passagem B nunca aconteceu, que passagem C não relata um milagre. Se a palavra do Senhor nos diz que A é A, então é A. Não importa que o homem diga que é B. Porque toda a Escritura é inspirada. E essa inspiração faz com que ela seja proveitosa para nós no ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado para toda boa obra, principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Nós temos uma oportunidade maravilhosa aqui, irmãos, de vivermos na palavra. O Senhor Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, ela vem do grego logos, que significa palavra, que significa a perfeita expressão do pensamento. Ou seja, Jesus é a palavra perfeita. E ele nos deixou também a palavra escrita. Ele providencia para nós a palavra escrita, nos deixando essa palavra com todas essas características, com toda a autoridade que ela fala de si mesma. Então, se nós queremos ser perfeitos e perfeitamente usados ou utilizáveis por Deus para toda boa obra dentro de nossa família, não podemos desprezar o amor pela palavra. Aqui em Mateus, capítulo 22, nós encontramos a base para a nosso quinto passo, a nossa quinta maneira. Existem muitas tantas outras, mas nesta noite apenas 5 maneiras de lutarmos ou como lutarmos, 5 passos de como lutarmos por nossa família. É o amor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante, diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, o amor é a base. Esta quinta bandeira, esta quinta característica, ou esse quinto passo de como lutar pela família, não foi deixado por último por ele ser menos importante. Foi deixado por último porque é ele que engloba todos os outros. O amor é o que permanece. Deus é amor. E o amor, ele não pode ser confundido com romantismo de novela ou de filmes hollywoodianos. O amor é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, o amor é um mandamento. E por ser mandamento, ele é uma questão de obediência. Então, se eu quero lutar pela minha família, a primeira coisa que eu devo fazer, queridos, é amar a Deus. Isso fará de mim um exemplo. Isso fará de mim um exemplo diante de todas as outras pessoas, diante da minha família. Se eu amo ao Senhor, eu vou ter prazer em falar com o Senhor. É o uso da oração. Orar. Eu tenho prazer em conversar com aquela pessoa com quem eu amo, ou a quem eu amo. Eu tenho prazer nisso. Se eu amo o Senhor, eu vou me utilizar dos recursos que Ele disponibilizou para mim. Porque por amá-lo e saber que sou amado por Ele, eu confio na instrumentalidade que Ele deixou para mim e vou me utilizar dessa instrumentalidade, eu vou me utilizar desses instrumentos. Porque o amor me dá toda esta confiança de que Deus quer o melhor para mim. Se eu amo o Senhor, eu amo sua palavra. Se eu amo o Senhor, eu amo a sua lei. Se eu amo o Senhor, eu amo todas as instruções que Ele me deu.
todos os seus preceitos, tudo que ele deixou para mim. Amar não é uma questão de sentimento, amar é uma questão de obediência. Amar ao Senhor e, consequentemente, amar o próximo. Amar o vizinho, amar o amigo, amar o colega, amar o desconhecido que está lá do outro lado do mundo e amar a família. O amor, amados irmãos, é a base. E é por causa do amor que somos movidos a todas as outras 4 características que foram ditas aqui, no que se refere a lutar pela família, lutar por todas as pessoas, claro. Nesta noite, falando especificamente da família, por causa deste período que nós estamos vivendo. Sem amor não adianta. Quero dar um exemplo para os irmãos. Nós encontramos esse exemplo no livro de Atos. Atos, no capítulo 7, versículos 55 a 60. Aqui o contexto é Estevão, ele testemunha sobre Cristo e ele é morto apedrejado. Então esses versículos 55 até os 60, eles falam dos últimos minutos de vida de Estevão. Aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele homem, o primeiro mártir relatado na Bíblia, e que deixa para nós um exemplo de amor, seguindo o exemplo perfeito que é Cristo Jesus. O versículo 55 diz assim: mas ele, aqui Estevão, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que é que nós encontramos aqui? Um homem que amava o Senhor tão profundamente que mesmo diante das ânsias da morte, mesmo diante do apedrejamento, ele não foi capaz de negar o Senhor. Ele não foi capaz de negar a sua fé, porque o amor que o impulsionava o levava a reconhecer que viver a verdade, que viver este amor, que obedecer, nem que fosse até as mais terríveis consequências, viver esse amor era mais importante do que preservar a vida terrena. E ele não demonstra esse amor apenas ao Senhor. Até na hora da morte, seguindo o exemplo de Cristo, ele mostra amor àqueles que o apedrejavam. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele aprendeu com Cristo meses antes. Jesus, na cruz do Calvário, faz este mesmo tipo de intercessão por aqueles religiosos, aquelas pessoas que não queriam reconhecer a sua autoridade como Messias. E aqui nós encontramos um homem que amava tanto o Senhor, que não sabia fazer outra coisa a não ser imitar aquela pessoa a quem ama tanto. Portanto, ele faz aqui a mesma coisa. Mesmo diante da morte terrível, mesmo diante de uma perseguição atroz, mesmo diante de uma morte por apedrejamento, ele não deixa de amar o seu Senhor. E também não deixa de amar aquelas pessoas que estavam ao seu redor, mesmo que fossem essas mesmas pessoas que o estivessem apedrejando até a morte. O amor é o sentimento perfeito, mas não porque ele seja apenas um sentimento, mas porque ele é o mandamento perfeito que o Senhor nos dá e porque ele próprio, o Senhor, é amor. Deus é amor. Portanto, o amar é ter a capacidade de obedecer ao Senhor e ser capaz de ser fiel a Ele e ser fiel ao amor por outras pessoas. Muitas vezes
a amar determinadas características pessoais, é difícil. Algumas pessoas são mais difíceis de ser amadas. Aí é que entra a nossa perseverança em querer amar ao Senhor e também amar o próximo. Em 1 Coríntios, texto clássico sobre o amor, sobre o mandamento do amor, nós encontramos assim, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Este amor ele não precisa estar apenas no discurso, é necessário que ele esteja na prática. Porque é o amor que nos constrange e nos impele a sermos exemplo para aqueles que nos rodeiam, a orarmos, intercedermos por aqueles que nos rodeiam, a usar os instrumentos que o Senhor nos dá para alcançar aqueles que nos rodeiam, que nos impele a amar a palavra para que assim nós saibamos mais ainda qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a sua igreja. Querido Senhor, muito obrigado por esta mensagem, Senhor Deus, nesta noite. Fortalece tua igreja, Pai. Nos ajuda a vivermos essas características, a tomarmos estes passos que nós vimos nesta noite, na luta por nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.